Olá, pessoal. Bom dia a todos. É um privilégio estar hoje aqui de novo com vocês, né? Na verdade, é um privilégio, né? É o nosso acordar, né? É um privilégio, as coisas simples da vida, por exemplo, tomar um café, por exemplo, uma boa conversa, né? E hoje, nesse sábado, nós vamos ter uma conversa muito especial, uma conversa de uma área que é bem sensível aí na medicina, que é a área de oncologia. E aí eu gostaria já de prontamente agradecer a doutora Silvia por estar aqui conosco, por poder compartilhar aí, Silvia, suas experiências, suas histórias, as histórias dos pacientes. A doutora Silvia ela é oncologista clínica, formada no Hospital AC Camargo, um hospital de grande renome lá em São Paulo. Então, novamente, muito obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi muito especial é, aceitar e ser convidada para vir aqui conversar, porque eu acho que a gente falar sobre oncologia, falar abertamente, né, sem tanta termo Sim. científico, né, ter um Uhum, papo mais descontraído em rede social, em plataformas que a população tem acesso, uhum, é muito importante para a gente desmistificar alguns assuntos, né? Tirar uhum. alguns tabus Sim, e trazer esse assunto mais próximo aí das pessoas, tirar alguns mitos que aos a gente mitos. tem, né? Uhum, E até para os profissionais, para os colegas, né? Para se aproximarem um pouquinho mais da área. É uhum, uma área meio que a gente não tem muito contato durante a faculdade, uhum. durante a formação do médico como generalista, e Sim, a gente acaba não tendo muito contato, sim. mas Antes de nós entrarmos nos pontos chaves aí, como agradecimento por você ter vindo aqui, o podcast vai te dar um presente agora. ah, E aí você fica à vontade para abrir nossa, obrigada. e ver se é do teu agrado, né? Obrigada. Isso aqui. Tô surpresa, tô me sentindo famosa. Não, e assim, eu acho que embaixo, aqui atrás, ó. Isso. Porque assim, o café é uma coisa que todo mundo assim é quase unânime, né? Uhum, Então, eu adoro. Nossa, nossa, é, legal, é o uma nosso. caneca. Eu já ia perguntar se essa caneca ia ser minha É, depois. agora já é. E esse E um café, café. Ó, café. café especial lá de Minas, hein? Ah, é, mineiro. É, Mineiro. tem um mineiro em casa que vai É, gostar vai bastante gostar, desse né? café aqui, com certeza. A gente adora. Muito Ah, obrigada, de viu? nada. Depois eu leio Então, assim. é uma pequena mensagem aí, né? Muito obrigada. De nada, de nada. Então, vamos lá, Silvia. É, diz para nós aqui, Hum. do o que o médico oncologista clínico faz? Qual que é a abordagem dele? A gente trata, né, diagnostica, né, os casos de câncer quando tem alguma suspeita muito forte. Geralmente o paciente não procura direto o médico oncologista. É algum outro médico, ginecologista, ou clínico, ou Uhum, proctologista, que diante de uma suspeita ou diagnóstico confirmado de câncer, encaminha para um oncologista clínico. uhum, O oncologista clínico, a partir do diagnóstico feito, ele vai planejar o tratamento daquele paciente. Então, a uhum, gente meio que a linha de frente, o responsável por organizar aí como vai ser o tratamento. Então, se o paciente vai fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia, a gente está sempre muito conectado com as outras equipes, então é uhum, muito importante essa boa relação e esse contato com as outras equipes. A gente não trabalha de jeito nenhum nunca sozinho, uhum, né? Então, desde o patologista, o radiologista,
o cirurgião oncológico, o radioterapeuta. A gente tem que estar sempre em conversa, os casos são sempre discutidos multidisciplinarmente, mas geralmente quem está à frente disso é um oncologista clínico. Então, eu vou planejar, ó, nesse caso, depois de feito o estadiamento do paciente, nesse caso, o melhor tratamento para você é começar com a quimioterapia, dando um exemplo, depois fazer cirurgia, depois fazer radioterapia, ou depois fazer quimioterapia de novo. A gente meio que faz esse planejamento e vai encaminhando o paciente para aqueles tratamentos. E aí, a parte medicamentosa, né, de quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, a gente prescreve as medicações, né, determina qual vai ser a medicação que o paciente vai usar e acompanha o paciente durante esse tratamento, manejando os efeitos colaterais dessas medicações. Então, a gente tem que sempre estar ali para dar suporte para o paciente durante o tratamento, porque sim, tem, né, muitas intercorrências podem acontecer, então a gente tem que dar esse suporte. E depois do tratamento, a gente acompanha o paciente, faz os segmentos, exames de rotina, né, para acompanhar no caso de alguma possível recidiva, a gente acompanha o paciente por muito tempo depois do tratamento. E nos casos onde não foi possível a cura, né, a gente acompanha o paciente aí, né, durante toda as etapas aí, até fase final de vida, então a gente tem que estar preparado também para dar esse suporte, que a gente chama, né, de cuidados paliativos, no final da vida, até que o paciente, para o paciente ter, mesmo que não seja curado, que tenha aí uma qualidade de vida, um conforto o máximo possível durante esse período. Então, o oncologista clínico meio que ele programa, né, se planeja o tratamento e coordena aí as coisas, claro que muito em contato com as outras equipes. Sim, não, eu vi que é uma atividade bem ampla, né? E acho que a palavra certa mesmo é essa coordenação, né? É uma linha de frente mesmo, né? E muitas vezes, igual você disse, o diagnóstico não é feito pelo oncologista, ele já vem com uma suspeita de outros colegas médicos, né? Isso, Eu vejo assim, que muitas vezes o paciente, ele recebe o diagnóstico e sem nem saber exatamente o tipo de câncer ou o subtipo de câncer, ele já recebe como se fosse uma sentença de morte, né? Como que isso, na verdade, é na prática? É bem assim mesmo. Então, eu costumo dizer que os pacientes nunca gostam de me conhecer, né? A primeira reação deles é sempre falar que não queriam estar ali me conhecendo, né? Porque eles sabem que se eles estão ali, porque eles ou têm uma forte suspeita ou já têm um diagnóstico de câncer. E realmente esse estigma, né, da palavra câncer, da doença, ele tem essa questão da sentença de morte, tanto do paciente como das pessoas ao redor. Às vezes o paciente não tá pensando isso, ele tá se sentindo bem, ele tá confiante, mas as pessoas em volta criam, né? Os pacientes me contam as histórias, assim, do que as pessoas falam, então, já chega, ninguém conta uma história boa. Né? Sim, sim. Só as tragédias. Então já chega, você tá com câncer de mama? Nossa, uma conhecida minha teve e faleceu. Ninguém chega para contar do caso bom, do caso que foi curado, né? Então, as pessoas já chegam. Essa semana mesmo, uma paciente que nem é um caso tão avançado, né? É um caso potencialmente curável. Estava completamente desanimada na primeira consulta, falando, eu já sei, nem quero fazer cirurgia, porque eu sei que se mexer vai piorar. Mas assim, com cirurgia, depois com quimioterapia, ela pode ficar curada, ela tem grandes chances. Mas a pessoa já chega com esse preconceito, né? Claro, é uma doença grave, não tô aqui para falar que não é grave. Sim. É grave, né? É uma doença que ameaça a vida. Mas quando diagnosticada precocemente, a gente tem altas chances de cura. E isso as pessoas não falam muito, né? E com o avanço da medicina, da oncologia, a tendência é isso aumentar, essas taxas de cura, né? Sim, sim. E
Mas tem esse estigma, então a gente tem que fazer um trabalho. É claro que existem casos que não vão ser curados e a gente já sabe disso Uhum. de, de cara, Na assim. hora, Na né? hora que vê os exames, na hora que vê o estadiamento, a gente já sabe. Uhum. Mas mesmo assim, não quer dizer que vai falecer dali uma semana, um mês. Tem Uhum. muita gente que com doença metastática, que no geral não é curável, a gente consegue dar uma sobrevida, né, para a Uhum. pessoa por um bom tempo. Existem Aham. pacientes de câncer de mama metastático, hoje em dia de melanoma metastático, que vivem anos, Olha. 8 anos, Uhum. 10 anos. Nossa, é muita Então, com diferença. a doença mesmo metastática e com sintomas controlados. Uhum. Então, essa sentença de morte tem que ser um dos motivos, né, que eu acho importante a gente falar isso abertamente, que tem que ser desmistificado, porque a Uhum. gente tem sim possibilidade de cura e a gente tem que falar, tem que divulgar, Uhum. né, as notícias boas também. O Com pessoal certeza. só gosta, eu É. falo para os meus pacientes, para de ficar vendo coisas, porque o povo só divulga as tragédias. Aham. Ninguém vai É. falar do caso que deu certo, Sim. só vão falar do que deu errado, né? Do que não deu certo. Então, E mas assim, tem, e igual você falou, como a importância então da equipe multidisciplinar, né? Nessa parte psicológica, né? com certeza. Porque eu vejo se é um câncer potencialmente curável, desde que o paciente faça todo o protocolo de tratamento. Se Sim, logo lá no início ele já quer abandonar e não tem um suporte psicológico, às vezes até espiritual para isso, sim, aí já não vai ser potencialmente curável, sim. né? Potencialmente curável se o tratamento for feito da forma correta, né? E a psicologia, né, a terapia ocupacional, Uhum. as outras equipes que trabalham junto com a gente são, assim, muito importantes. O Aham. médico não trabalha sozinho, a enfermeira não trabalha sozinho, não é Uhum. só ir lá o paciente chegar no consultório, fazer a consulta, quimioterapia. Tem muita coisa por trás disso, tem Uhum. muita, e principalmente o fator psicológico, Uhum. né? Uhum. O câncer, para qualquer pessoa ouvir que está com câncer ou que um familiar está com câncer, acho que é a pior notícia que você pode receber, Sim. né, na vida, uma das piores notícias. Então, se você não tiver um suporte psicológico para aquele paciente, para aquela família, Uhum. né, o tratamento vai com certeza estar comprometido, Aham. porque você não está dando assistência completa. Exatamente, né? E assim, falando de estágio, né? Uhum. Estadiamento é importante, né? Explica para nós por que é importante estadiar, qual que é a função desse estadiamento? É muito importante porque, além da gente determinar o prognóstico, Uhum. então, os pacientes, é interessante, os pacientes sempre gostam de saber, né? Uhum. No final da consulta, geralmente, eles, tá bom, doutora, mas você falou tudo isso e que estágio que tá? Ah, Então, a gente sempre, como oncologista, a gente sempre tem que estadiar e fazer essa avaliação, porque isso vai guiar o tratamento. uhum. Então, a gente tem, na maioria dos casos, estágio de 1 a 4, Uhum. e aí, de acordo com aquele estágio, a gente vai, determinar o prognóstico, Uhum. saber, né, com base nos estudos e tudo, porcentagens de sobrevida, de questões prognósticas, e para determinar o tratamento. Uhum. Então, quanto mais precoce o, o Diagnóstico. Aham. estadiamento, né, o estádio 1, né, ele vai ter uma forma de tratamento. Uhum. Às vezes, vamos dar um exemplo do câncer de mama, por exemplo. Às vezes a paciente não precisa fazer quimioterapia em algumas situações, quando Uhum. está num estágio mais precoce, faz a cirurgia, de repente faz a radioterapia. E nos estágios mais avançados, aí a gente vai intensificando o Uhum. tratamento, né? A Uhum. doença avançada, a gente pode abrir mão de fazer cirurgia, por exemplo, ou Uhum. radioterapia e fazer só o tratamento sistêmico. Então, o estadiamento é muito importante para a gente definir qual que é o melhor tipo de tratamento. Costumo Uhum. falar para os pacientes. Por quê? É muito comum o paciente chegar numa primeira consulta com uma biópsia, Ah. né? Com o resultado da biópsia, mas sem os exames de estadiamento. Uhum. E gera aquela ansiedade, tá bom, mas agora eu vou ter que esperar, fazer tomografias, fazer ressonância, ou fazer PET scan para poder começar o tratamento? Não é melhor a gente começar já Aham. agora? Aham. Assim, olha, é melhor a gente começar o melhor tratamento possível para o seu estágio, para a sua situação, do que a gente começar um tratamento sem saber, Uhum. né?
o estágio que você tá e qual que vai ser o melhor tipo de tratamento. Então, às vezes, demorar um pouquinho mais e fazer tudo certinho para ter a noção do que vai ser melhor naquele caso é muito importante. Por isso que a gente saber o estágio que aquele câncer se encontra muda o tratamento. Sim, é direcionar, né? É. Vai direcionar. E hoje, igual você disse no início, né? Como tudo na medicina tem mudado muito, né? Aprimorado drogas, tecnologias nesse sentido, né? Eu acredito que a quimioterapia 10 anos atrás era uma, hoje é outra. Sim. Melhorou a eficácia dessas medicações? Sim, melhorou a eficácia, né? Para vários subtipos de câncer, de localizações, a gente tem tratamentos novos, né? Drogas novas, tipos de medicação diferente. Então, para muitos casos, a gente não usa mais a quimioterapia convencional. A gente usa, por exemplo, a imunoterapia, que tem alta eficácia para vários tipos de câncer, né? As indicações específicas, e menos toxicidade, menos os efeitos colaterais, né? Sim. Então, a quimioterapia, né, que geralmente é conhecida por deixar o paciente mais fadigado, vômito, náusea, diarreia, efeitos colaterais significativos, alopécia, queda de cabelo, né? A imunoterapia já não tem tanto esses efeitos colaterais e tem uma eficácia boa. Terapia-alvo, a gente tem diversas, e assim, a cada, não digo semana, mas, né? Mas a cada mês, a cada congresso que passa, a gente vê o quanto de evolução a gente tem nas questões das drogas, das moléculas, né? Cada vez mais especializadas, cada vez mais personalizadas, de acordo com os tumores. A gente tem estudos moleculares, biológicos, genéticos de cada tumor para dar medicações específicas. Então, a oncologia tem avançado muito nesse sentido, de medicina personalizada mesmo, e de tratamentos com alta eficácia e com menos efeitos colaterais. É claro que a gente ainda usa muito a quimioterapia convencional, né, as medicações, porque a gente tem ainda muitos tumores que respondem muito bem à quimioterapia e ao principal tratamento, mas a tendência, a gente já está associando quimioterapia com imunoterapia junto, que aí tem comprovação de eficácia melhor em alguns tipos de câncer. Tem muita coisa nova e, graças a Deus, continua aí evoluindo e tendo cada vez mais. Esse mês passa, agora, comecinho de junho, teve um congresso americano. E aí foi, assim, um alvoroço, e até viralizou um pouco os oncologistas aplaudindo de pé uma sessão, porque foi uma droga, né? É uma droga recentemente descoberta, que é utilizada para câncer de mama, e foi descoberto um novo grupo de pacientes em que ela é eficaz. Então, nossa, foi aquilo, porque cada vez que a gente consegue uma medicação nova, né? Um tipo de tratamento que pode oferecer uma sobrevida maior para os pacientes, uma qualidade de vida melhor, a gente sente de esperança, Com né? certeza. Porque, e é gostoso, então, fazer isso, porque se a gente tivesse parado no tempo e não tivesse coisas novas, então a gente vê tipos de câncer que antes a gente tinha uma sobrevida muito pequena, eu digo do melanoma, por exemplo. Melanoma metastático, há 10 anos atrás, o tratamento era com quimioterapia, que assim, não funciona muito bem, né? Os pacientes evoluíam mal, e hoje em dia, com a imunoterapia, eles ficam... Tem pacientes que podem se considerar, até a gente pode considerar curados, porque somem todas as metástases e ficam por anos controlados com a imunoterapia e com qualidade de vida. Então, isso é, assim, incrível, é encantador da gente ver, né? E se Deus quiser, isso vai acontecer aí com mais frequência e tá tendo muito estudo, muita coisa nova. O melanoma na nossa região aqui tem uma incidência um pouco maior. O que você consegue ver? Olha, sim, acho que o melanoma em si, não, mas os cânceres de pele não melanoma, né? SEC, carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular, que já são os mais comuns, assim, no geral, eles são bem frequentes aqui. E muito, né, relacionado com o sol, né, a exposição solar, o tipo de trabalho. Tem muito trabalhador rural, né, pessoal que trabalha na lavoura. Então, assim,
muito frequente. Uhum. E a gente tem muitas pessoas que vêm, né, do sul, Do que são sul. pessoas com pele bem Aham. clarinha, olho claro, que são as peles mais sensíveis à radiação e tudo, e ficam expostos aí. Então tem que, assim, orientar muito os Uhum. pacientes, e a gente fala, né, trabalhar sempre com chapéu, com blusa de proteção, com filtro solar. Paciente, Uhum. principalmente pessoas mais idosas, não Sim. tem esse hábito, né, É. de passar protetor solar, Uhum. e isso é muito importante, Uhum. porque é muito frequente. E o câncer de mama aí nas mulheres ainda continua despontando aí como mais incidente. Sim, o É, câncer de mama é o principal das mulheres, né? Depois desses cânceres de pele não melanoma, tá. vem o câncer de mama nas mulheres, seguido pelo câncer coloretal, que já é o segundo, Uhum. né? E câncer de pulmão também. E Uhum. em algumas regiões, o terceiro é o câncer de colo de útero. Uhum. Uhum. Então, a gente, se não me engano, é o segundo, o câncer de colo de útero aqui no Centro-Oeste, porque ainda as mulheres, né, não têm tanto acesso à Uhum. vacinação, a exame de Papa Sim. Nicolau, então isso tem que ser muito bem reforçado, Uhum. porque em países mais desenvolvidos, na Europa, na Austrália, Uhum. já tem casos, assim, já é relatada a erradicação do Olha, câncer de colo de útero, porque é aham, uma doença prevenível. sim. Quase 100% dos casos são causados pelo HPV. Uhum. E a vacinação, e a gente tem vacinação contra Sim. HPV. Se a gente consegue uma cobertura vacinal significativa, a gente consegue erradicar a Uhum. doença. Então, Uhum. e aqui ainda é um dos cânceres mais prevalentes na mulher. Então, é um pouco, né, inaceitável que uma Aham, doença prevenível mate ainda uma porcentagem significativa aí de mulheres, geralmente mulheres jovens, uhum, né, sim. com uma morbidade, assim, muito significativa. Então, E você me falou ali do câncer de pulmão, né? uhum, Muito ligado ainda ao tabagismo, sim, né? sim. Embora eu tenha a impressão, uma impressão leiga, né? Que parece-me que nessa geração mais nova talvez tenha diminuído um pouco o uso do cigarro. Mas eu não sei se isso é suficiente porque parece que não está impactando ainda no número de casos de câncer. No mundo todo, a gente tem visto uma tendência à queda Uhum. com as medidas aí antitabagismo, né? As leis, Uhum. as campanhas e tal. A queda do tabagismo e, consequentemente, uma queda do número, Uhum. uma queda, né? Uhum. Até que expressiva do número de casos de câncer de pulmão. Porém, mesmo com essa queda do número, ele ainda é o principal que mata, porque é muito letal. Uhum. Uhum. Então, mesmo tendo menos casos de câncer de pulmão do que de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer coloretal, ele ainda é de todos o que mais mata, Uhum. disparado. Entendi. Então, e eu acredito também, né, a gente vendo tanta campanha há 30, 50 anos atrás, não tinha tanta informação sobre os malefícios do Uhum. cigarro e tudo mais, então acredito que venha diminuindo. Mas agora a gente tem aí o problema que são os cigarros É eletrônicos, né, que a verdade. gente ainda não tem uma resposta aí a longo prazo de como vai ser. Então é muito preocupante, porque pessoas que não iriam fumar, né? Então, jovens que Aham. talvez não iriam fumar se fosse um cigarro Convencional. convencional, começam a fumar o eletrônico, porque Uhum. tem aquela ideia de que não faz mal, né? Tem um cheiro bom, tem um Uhum. gosto bom. Então, a pessoa que não seria um potencial tabagista Aham. acaba se tornando um usuário desse tipo de. Então, a gente tem combatido bastante essa ideia do cigarro eletrônico, Uhum. porque já é visto que ele faz mal, sim, e Faz faz mal. tanto mal Uhum. quanto o cigarro convencional. Ah, de maneira geral, os homens, né, eles são mais resistentes a procurar a ajuda médica em várias áreas, né? Isso na oncologia também, ou o número de pessoas que procuram o oncologista está mais ou menos equiparado. Não, os homens, eles têm uma tendência a ser um pouquinho mais relapsos, né? Vou Aham, dizer sim. assim, até
Recentemente eu tive uma paciente, assim, de rotina, porque eles nos procuram também para fazer consulta de rotina. Então, pessoa que não tem câncer, eu quero passar com o oncologista para saber quais exames eu devo fazer para prevenir. A gente, Uhum. hoje em dia está muito em voga aí o tal do check-up oncológico, que é Certo. interessante, porque, eu tenho tantos anos, você vê a história familiar da pessoa, Uhum. o que eu posso fazer de exame preventivo? Então, eu tive uma paciente que foi assim, e aí ela, na consulta de retorno dela, ela arrastou o marido. E ele Uhum. tava assim, muito bravo. Aham. Eu não preciso fazer nada, eu não sinto nada, não tenho nada. Assim. Uhum. Então, geralmente são as mulheres que arrastam os homens Uhum. para se cuidar, para, né? Mas a tendência aí é diminuir. É. Eu já tive homem também que, eu vi no Instagram mesmo, eu vi Uhum. você falando, não sei o quê, não tô sentindo nada. Mas vê aí o que você precisa me pedir. Eu falei, nossa, que legal, Aham. né? Sim, Um sim. homem de 50 e poucos anos ter essa iniciativa interessante, mesmo sabendo, né, de que não tá sentindo nada, mas que pode fazer alguma coisa para prevenir. Tem Sim. muito rastreamento, né? Câncer que a gente pode rastrear. Uhum. Então, Até porque é o seguinte, tem muitos cânceres, né, que vão dar sintoma tardio, uhum, né? uhum. Por exemplo, um câncer de pâncreas, não é? A Câncer de... maioria, né? A maioria dos cânceres, eles dão sintomas quando estão mais avançados. Uhum. Então, um câncer coloretal, por exemplo, no intestino, ou o próprio câncer de pâncreas, ele quando começa a dar sintoma, algum tipo de dor, Uhum. algum tipo de sintoma intestinal do câncer coloretal, é porque ele já está um pouquinho mais avançado. Sim. Então, em algumas situações, a gente tem exames que a gente faz, mesmo em pessoas assintomáticas, como é o caso da colonoscopia, Aham. né? Que a gente pode detectar ou pólipos muito no início, né? Ou um tumor pequeno que não tá dando sintoma e que a taxa de cura vai lá em cima quando é detectado precocemente. Porque às Uhum. vezes esperar dar algum sintoma, né? Pode já ou você precisar de um tratamento mais intenso, ou Uhum. já tá num caso mais avançado Uhum. e incurável, vamos dizer Incurável. assim. E a questão, Silvia, dos fatores assim alimentares, tem Uhum. muito disso também, né? Tem, e cada vez mais a gente tem evidência, né, de que a alimentação, o estilo de vida influencia muito no desenvolvimento de câncer, né? Uhum. A parte da obesidade, do controle do peso, né? A obesidade está associada a diversos tipos de câncer, inclusive o câncer de mama nas mulheres. Então, ter uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes, verduras, Uhum. evitar. A gente tem estudos já de excesso de consumo de carne vermelha, Uhum. né? Não é, eu não tô falando aqui, pelo amor de Deus, que não é para comer carne Sim. vermelha, né? Mas assim, evitar o consumo em excesso, ter um equilíbrio em tudo, porque a gente sabe que aquelas pessoas que comem excessivamente têm uma propensão maior a ter algum tumor de trato gastrointestinal, embutidos, alimentos ultraprocessados, Uhum. tem, né, uma chance. Tudo que é feito em excesso, Sim. né, é, pode levar aí ao desenvolvimento, a uma maior propensão, vamos dizer assim, não Uhum. ao desenvolvimento, mas uma maior propensão. Então, a gente cuidar da alimentação, né, cuidar do peso, fazer Uhum. atividade física, tem um Uhum. impacto significativo. Tem, assim, pesquisas que falam que até reduz a chance de você manter uma atividade física, uma dieta adequada, peso adequado, reduzem até 30% a chance de desenvolver um câncer. E 30%, quando a Uhum. gente fala de uma doença grave como um câncer, Sim. é muita É coisa, né? muita coisa. Porque o câncer está relacionado de uma maneira geral, a um estado inflamatório, não é? Também. Uhum, Então, e muitos desses alimentos aí uhum, geram um paciente inflamado, como você diz, uhum, né? sim. E aí suas células podem se modificar, né? É. E aí começar uma proliferação de maneira anômala, é isso? É sempre assim, uma mutação causada no DNA da pessoa que gera uma proliferação anormal de célula em algum órgão, e essa proliferação anormal pode se disseminar, soltar células na corrente sanguínea, sistema linfático e ir para outros locais. Uhum. Então, e a gente sabe que
essas mutações ocorrem, na grande maioria das vezes, né, 80, 90% dos casos, esporadicamente. Então, não é uma mutação genética que você herdou, né, do seu pai, da sua mãe. É uma coisa que você adquiriu ao longo da vida, por conta do seu ambiente, por conta dos seus hábitos. Então, o fumo é o principal, né, disparado, o maior carcinogênico de tantas substâncias e tudo. Mas tem outras coisas além disso, a alimentação, como você falou, fatores de exposição ambiental, poluição, essas coisas que contribuem. Então, o ambiente, o comportamento, seu estilo de vida é responsável pela maior parte dessas mutações. E diariamente o nosso corpo, o nosso organismo está condicionado a corrigir algum erro. Então, a gente está corrigindo. Mas se em algum momento esse sistema de correção falhar, e isso acontece, né, principalmente com a idade, né, com o envelhecimento, se em algum momento esse sistema de correção falha, alguma célula anormal escapa e começa a se proliferar, podendo vir a desenvolver um câncer. Você falou mais cedo sobre aquela terapia de célula-alvo, né? Como que ela funciona, assim, de maneira conceitual, né? A terapia-alvo, como o nome já sugere, a gente vai... Cada célula tem vários receptores, Certo. né? Então, tem proteínas, tem moléculas na membrana daquela célula que fazem ela proliferar ou fazem apoptose, enfim. E aí, a terapia-alvo são moléculas designadas para se prender diretamente naquele receptor. Então, um exemplo assim mais antigo e mais que a gente tem é o do câncer de mama do HER2. Existe uma proteína chamada HER2 que é presente em algumas células do câncer de mama. A gente testa aquele tumor para saber se ele tem aquela proteína nas suas células e a gente tem uma droga, uma medicação que vai e age naquelas células que têm aquela proteína. Então, tem várias drogas hoje em dia que são direcionadas para aquelas células que têm aquele alvo molecular. Então, a tendência é que ela seja mais eficaz, porque ela vai diretamente nas células tumorais, naquelas que têm aquele receptor, e que com a evolução que seja menos tóxico também. Porque o que a gente tem da quimioterapia? Quimioterapia, a gente fala que ela não sabe discernir entre o que é célula de câncer e o que é célula boa. Então, ela sai fazendo estrago, vamos dizer, né? Para todo todos mundo. os lados. E a terapia-alvo e agora a imunoterapia, elas são mais específicas, Entendi. né? A terapia-alvo, ela vai ali naquelas células que tem o receptor, que geralmente são as células tumorais, e consegue ser mais específico. O pessoal manda muita dúvida em respeito ao que você acabou de falar sobre o cigarro eletrônico, né? E porque a porcentagem cancerígena dele, me parece, muitas vezes maior do que o cigarro convencional, né? Eu acredito, assim, a gente ainda não tem uma resposta disso, porque é tudo muito recente, então a gente não viu ainda como vai ser, né? Mas eu acredito que seja até pior justamente pelo fato de as pessoas acharem que é inócuo, Sim. né? Então, se fuma mais, se começa mais cedo, então acredito que vai aí, se não for bem controlado e legislado também, eu acho, porque qualquer idade pode ter acesso, né? Eu acho que vai causar danos maiores aí mais pra frente por conta da precocidade com que se começa a utilizar e por conta da frequência, né? As pessoas acabam trocando, né? Pelo outro e tem tantos malefícios quanto o cigarro convencional. E no homem? No homem, sempre bastante estigmatizado também o câncer de próstata, né? Desde lá a sua prevenção e às vezes seu tratamento, porque no câncer de próstata se utiliza também a terapia hormonal, né? Sim. Então, como é que está essa abordagem aí do homem naquela fase de prevenção ainda?
A gente tem muito preconceito mesmo com relação ao toque retal, né? Certo. Principalmente. O homem fica mais ressabiado de procurar o urologista, que é quem geralmente faz, né? Mas eu costumo dizer que não altera a sua masculinidade, de nada, né, tem a ver com isso. Explico para os pacientes. Em algumas situações é muito controverso o rastreamento do câncer de próstata, né? Dependendo da idade. Tem países que não fazem esse rastreamento, mas em geral a gente costuma recomendar, porque também é um câncer que, quando diagnosticado no início, as chances de cura são mais altas. Então, estimular os pacientes a fazer PSA combinado com o toque retal, né? Para diagnóstico precoce é importante. E mais importante ainda, explicar para o homem, né? Principalmente mais idoso também, tem um pouquinho mais de preconceito quanto a isso. Que nada, né? Nada tem a ver com masculinidade. É um exame, como qualquer outro, como a colonoscopia, também é um exame que se faz através do reto, mas que nada tem relação. Mas os homens têm, sim, um pouquinho de preconceito ainda. Sim. E quanto ao tratamento, sim, a gente, em algumas situações, né? E assim, quanto antes diagnosticado, você vai lá, faz a cirurgia e às vezes você não precisa fazer nenhum outro tratamento hormonal. Mas se tiver um pouquinho mais, né, em estágios um pouquinho mais avançados, a terapia hormonal é, sim, o principal, o carro-chefe aí do tratamento do câncer de próstata. A gente faz bloqueio da testosterona. Certo. E com o bloqueio da testosterona, vem todas as consequências aí da andropausa, que a gente, né, simula uma andropausa, que é a menopausa do homem. Certo. Então, os calorões, né, folgachos, perda da virilidade, desejo sexual, libido, impotência sexual, isso acontece por conta da castração química, a gente chama, né? Tem um nome é até meio assustador para o homem, né? É a castração química, porque a gente baixa a testosterona. Então, já tive, sim, pacientes que falaram, não, eu prefiro morrer do câncer de próstata do que ficar com a minha testosterona baixa e ficar desse jeito que eu tô, impotente. E assim, é uma opção, é um desejo da pessoa, decisão. né? A gente não pode julgar. E a esposa, desesperada, falando, não, doutora, ele não, né? Eu quero ele vivo, não me importa se tá com potência sexual ou não, mas eu quero ir ele não. Para ele, assim, ele preferia morrer do que perder a sua virilidade, a sua masculinidade. Porque para ele aquilo era muito importante. E por que a gente, né, pode julgar? É a opção da pessoa. Enfim, claro que a gente conversa, explica todos os riscos, né? Coloca tudo para a pessoa tomar a decisão da forma mais consciente e orientada, sabendo as informações, sabendo os riscos. Mas tem paciente que já se recusou a continuar o tratamento. Enquanto eu viver, pode ser que eu viva menos, mas eu quero ter a minha vida normal. Esse caso foi um caso que eu te perguntei, que é bem marcante, porque eu lembro, um caso exatamente igual você falou aí, mas eu estava no internato ainda, né? E aí um paciente lá, tem bem a imagem dele no leito lá, ele se recusando a fazer a terapia hormonal, sabendo, lógico, da consequência, conseguiu o desfecho, foi o esperado mesmo, mas marcou, porque foi uma decisão do paciente, igual você falou, a gente tem que respeitar, né? Porque tem toda uma questão que muitas vezes está por trás, que a gente não sabe, uma questão às vezes até espiritual da decisão dele, e aí a gente tem que estar preparado também quando o paciente desiste, porque nós médicos geralmente a gente insiste para o melhor, né? Para cura, para tudo. Mas muitas vezes nós temos uma limitação também, não só técnica, né? Isso, e a gente nunca pode tirar a autonomia do paciente, né? A gente não tá aqui para falar para ele, a gente tem que oferecer o melhor que a gente tem naquela situação de tratamento e tudo, mas quem decide, quem tem autonomia para decidir o que quer, o que não quer para sua vida, é o paciente, né? A gente não pode impor a nossa decisão. E eu costumo deixar os pacientes à vontade, claro, né? Que não é
tudo, faz do jeito que você quiser. Aham, Não, à aham. vontade. Tem pacientes que não desejam fazer tratamento em Uhum, algumas situações. uhum, E claro, você coloca, né, tudo bem abertamente, claro. Olha, o senhor está assim, mesmo assim não quer? Não quero. E a autonomia do paciente tem que ser sempre respeitada, uhum, porque você não uhum. sabe a biografia daquela pessoa, os valores, a história, Exatamente. tudo que aquela pessoa passou, ou se teve alguma experiência com outra pessoa que viu, né, fazendo tratamento e não quer passar por aquilo. Então, eu gosto de ter essas conversas e sempre falo para o paciente, a gente não vai fazer nada Uhum. que você não queira. Eu tô aqui para te dizer o que é o melhor, mas a decisão é sempre compartilhada. Compartilhado, perfeito. Tem uma pergunta aqui que é em relação ao seguinte: tem um prazo médio para o paciente fazer um retorno? De quanto em quanto tempo ele faz o retorno? De algum tipo de De câncer, maneira, assim? de maneira geral, ele tem um diagnóstico, fez a primeira consulta, Uhum, e aí você pede os exames uhum, complementares. uhum. Eu acho que todo mundo sabe que muitas vezes, quando isso é feito pelo SUS, tem uma demora, né? Então, Uhum, acho que eles se preocupam muito com isso. Em quanto sim. tempo é o ideal um retorno com o oncologista? Não tem um tempo assim específico, né? A gente fala, um mês, 2 meses. No mundo ideal, o mais rápido possível, né? Se a gente pudesse, a partir do momento que foi feito o diagnóstico, conseguir fazer todos os exames, né? E às vezes naquela mesma semana, Aham, mesmo e voltar o quanto antes para a gente determinar o tratamento, uhum, é melhor. sim. Mas a gente sabe que até mesmo em situações de plano de saúde ou Sim. particular, isso Uhum, demora, né? demora. É ambulatorial, você tem que agendar um exame, tem que esperar o exame sair, tem que fazer um preparo para um Uhum, exame. uhum, Então, assim, o quanto antes é melhor, né? uhum, Geralmente a gente pede que não demore muito. uhum, Até quando vai pedir esses exames através do SUS, tudo, sempre colocar a urgência, a uhum, gente coloca, o CID de câncer já traz uma agilidade, os uhum, pacientes costumam falar, né, na aham, maioria das vezes que não tem muita dificuldade em conseguir com urgência quando a gente coloca que é diagnóstico de uhum, de câncer, né? câncer. Mas o ideal é não demorar muito. Uhum, é. Lembrando que, na maioria das vezes, em muitas cirurgias oncológicas, né? São cirurgias complexas, né? Uhum. Complexas. Eu vejo muitas cirurgias de cabeça e pescoço, Uhum. né? Tem muito caso nosso de tireoide aqui na região também. Tem Tem. bastante. Cabeça, e pescoço, tireoide, Uhum, é, muito relacionado também a esses tumores de cabeça e pescoço, né? Ao hábito de fumar e uhum, bebida alcoólica. uhum. É, hum, tem. Uma coisa que me ocorreu agora é, por exemplo, nossa região, uma região que tem muita gente que veio do sul, né? Com hábito do uso do chimarrão. Uhum. Conta para nós como é que tá essa relação das bebidas quentes e o câncer. Existe Existe. relação com principalmente câncer de esôfago. Uhum, É o mais estudado aí com relação à bebida quente, não só o chimarrão, né, sim. mas o chimarrão também. Então é sempre ideal, as orientações são de que deixe esfriar um pouco, nunca pegue a bebida tão quente. Eu acho que Uhum, esse 60 graus, se não me engano, uhum, o ponto ali. Então, uhum, não logo que ferveu a água, tomar, né? uhum, Esperar, deixar mornar um pouquinho e tomar, porque se entende chá quente, de chimarrão, tem uma relação aí com câncer de esôfago. de esôfago, né? Um câncer que também é bem complexo é o câncer de estômago, não é? Uhum. Ele tem relação alimentar também, né? Sim, sim. Alimentos condimentados, é isso? Eu não. Alimentos ultraprocessados, embutidos, né? Então, salame, mortadela, essas coisas mais embutidas, relação Uhum, com excesso de carne vermelha também. uhum, Então, cuidar muito. E a parte de refluxo, obesidade, né? Gastrite, essas coisas também aumentam. Então, cuidar do peso, uhum, né? Sempre tudo interrelacionado, vamos dizer assim, né? Você cuida do peso, você tem menos chance de ter doença do refluxo, vai ter menos uhum. também propensão a desenvolver câncer de estômago. Porque o que acontece? Esse refluxo, né, que é aquela pirose, né? Eles costumam falar.
da azia, né? Porque Uhum. vai ocorrendo uma agressão, né? Do Uhum. ácido Uhum. estomacal com a mucosa normal, Sim. né? E aí vai fazendo metaplasia e aí a chance de desenvolvimento de câncer aumenta. Nós falamos também aí a respeito dos cuidados paliativos, mas desse especificamente, é, como é que está a questão ali que me perguntaram aqui é o seguinte, ó. Sei que o fumante passivo também tem danos à saúde. Uhum. Os fumantes passivos do cigarro eletrônico também têm? A Anastácia que fez a pergunta. Olha, acredito que a gente não tem ainda nada estudado com relação a isso, né? Como eu disse, Uhum, é tudo muito novo, mas eu uhum, acredito que sim, porque a uhum, exposição à fumaça, né, uhum. tá ali e faz muita fumaça, né? O Sim, sim, cigarro sim. eletrônico faz até mais fumaça do que o cigarro Uhum, convencional. uhum. Então, acredito que futuramente a gente vai ter dados aí de relação com os fumantes passivos desses novos dispositivos eletrônicos, né? Sim. E você tem alguma experiência ou em relação ao paciente que no nosso país a legislação é mais rigorosa, eu acredito. Nesses casos, pacientes terminais, sobre a questão da eutanásia. Ah, sim. É proibido. Aqui no Brasil, a gente não tem autorização de eutanásia, como Aham. existem em alguns países. Mas aqui é terminantemente proibido. Se o Proibido. médico praticar eutanásia, ele Uhum. é caçado e vai preso, Sim, é sim. crime. Uhum. Mas eutanásia é muito diferente de cuidados paliativos, né? É bom a gente tocar nesse assunto porque Uhum. existe muita confusão dos termos e muita informação assim torta, vamos dizer Aham, assim, aham. de cuidados paliativos. O cuidado paliativo ele é o contrário, ele quer a ortotanásia, a gente costuma dizer, né? A correta, né? Uhum. Como ortopedia, né? Sim, O sim. prefixo orto Uhum. é a morte da forma correta. A eutanásia é abreviar a morte. A distanásia é você prolongar a morte no paciente que está em sofrimento. E a ortotanásia, que é o principal aí desejo de quem faz cuidados paliativos é que a morte seja no momento correto, da forma correta. Então, Uhum. sem sofrimento, né? Mas não antecipar nada. Aham, Então, aham. a gente não faz nada que antecipe, que Abrevie, né? abrevie a vida. A gente Aham. faz com que o paciente parta no momento certo, da forma mais natural e Uhum. mais confortável possível. Mas a eutanásia a gente Isso é não tem importante. nada no Brasil, assim, não pode, não é Uhum, feita. uhum. Em alguns países é E mesmo legal, né? legal. E mesmo assim bem controversa, né? Exato, É. No paciente terminal, um dos sintomas que nesse cuidado paliativo costuma combater é em relação à dor, né? sim, O paciente tem um quadro álgico bem importante, né? sim. E aí como é que é o manejo da dor no câncer? Os pacientes oncológicos, né, a gente costuma, pelos dados assim, de estudo, 80 a 90% dos pacientes oncológicos em algum momento vão sentir dor. Uhum, Então é muito significativo. Aí a gente tem que ter muito contato e muito tato aí no manejo da dor. Então a uhum, gente usar todas as medicações que a gente tem disponíveis para controlar a dor, o câncer causa dor por uhum, vários aspectos. E é um conceito interessante, né? Que não é só a dor física, é a dor total que a gente fala. Que uhum, existe a dor física, existe, mas existe a dor emocional, uhum, existe a dor espiritual, a dor psicológica. Então a gente muitas vezes só dá um remédio para aquela dor física uhum, pode não resolver. uhum, uhum, Então, se você não abranger todos aqueles pontos ali da dor total do uhum. paciente, você não vai conseguir um controle adequado nem dos sintomas físicos. Entendi. Então, a gente tem, né, medicações aí disponíveis, né, desde analgésicos simples, de pirona, Uhum. paracetamol, anti-inflamatório, até opioides, a Sim. gente usa muito opioide. Muito. E morfina, metadona, Uhum, né, oxicodona, a gente, até os transdérmicos a gente uhum, costuma usar. Por quê? Porque o câncer causa muita dor. Então uhum, não adianta a gente ficar tentando, não vamos entrar com opioide para o paciente,
ele não vai controlar a dor muitas vezes. Uhum. E aí existe todo aquele preconceito, Uhum. né? Dos pacientes, dos familiares, mas morfina não é só para quem tá morrendo. Aham. Não, é todo dia Todo dia. a gente tem que, né, orientar as pessoas e, olha, não, a morfina não vai causar, não vai abreviar a morte. A gente Aham. entra de novo na eutanásia, porque o pessoal acha que a morfina faz Uhum. abreviar, É. né? E não vai abreviar a morte, não é só para quem tá morrendo, é para quem tem dor. Morfina, pô, é para quem tem dor que não controla com outras medicações, ponto. Analgésico, né? Né? Então, às vezes você faz uma cirurgia, claro que não sai prescrevendo para todo mundo, mas uma Uhum. cirurgia não tá controlando com analgésicos comuns, você entra no opioide. Uhum. Não é, vai viciar em morfina, não. Costumo orientar bastante meus pacientes. E assim, controla, Uhum. né? Então, o que que é pior? Você tomar um remédio mais forte e controlar a sua dor, ou você viver com uma dor aí te Uhum. limitando de tudo? Quem tá com dor não consegue comer direito, não Sim. consegue dormir direito, não consegue conversar direito, fica mal-humorado. Então atrapalha todos os aspectos da vida, né? Sim. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta, Silvio, do Marcelo. Agrotóxicos estariam ligados ao alto índice cancerígeno em nossa região? Tem bastante estudo e legislação, né? A Anvisa correndo sobre os defensivos, né? E tem muito produto relacionado com aumento da taxa de câncer, sim. Até no site do INCA, no site da Uhum. Anvisa, tem relacionados quais produtos, inclusive aqueles com potencial carcinogênico, que já foi comprovado, eles são banidos da Uhum. legislação. Então, o que que eu acho que é importantíssimo? A gente sempre seguir muito bem as regulamentações. Uhum. Então, e fora usar EPI, né, máscara Uhum. quando tiver contato, e saber o material que está usando, saber qual é aquele produto que está usando, se está tudo bem regulamentado e seguindo as leis aí das normas de saúde, das agências de saúde, porque sim, tem produtos que são cancerígenos, Uhum. né, Sim. carcinogênicos, e eles, idealmente, têm que ser banidos do uso, Uhum. do É contato. porque o contato, né, se Uhum, pode dar de várias maneiras, pelo ar, uhum, contaminação uhum. de água, contaminação nos alimentos. Sim. Na nossa região, vez ou outra, a gente vê notícias de contrabando de agrotóxicos, né? Uhum, Muitas vezes não é nem porque ele é, em tese, mais barato, mas é uma substância proibida, uhum, né? exatamente. É isso que todo mundo que lida com isso, principalmente as pessoas que lidam diretamente, né? Quem tá ali no contato mais próximo, saber certinho o que tá usando e se aquele produto é autorizado, não é proibido, né? Uhum. Não ilegal, vamos dizer Sim, assim, sim. porque sim, tem produtos que são, dependendo, claro que tudo depende da quantidade, da forma de contato, Da né? exposição, né? Do tempo de exposição, Uhum. exatamente. Mas tomar cuidado e seguir sempre as regras, assim, as regulamentações. É, o tema, o tema câncer, neoplasia, por si só já é bem complexo, mas agora gostaria de tocar num ponto do câncer em criança, né? É, como é que você tem visto muito aí na sua prática clínica câncer? Então, não, porque a formação do oncologista pediátrico é diferente do oncologista clínico. Hum. Então, eu costumo dizer que eu acho que eu não serviria para ser oncologista Uhum. pediátrico, né? Não sei, talvez. Mas o oncologista pediátrico, ele tem formação em pediatria, depois ele Sim, faz oncologia. é, Então, a gente só trata pacientes mais velhos, assim. sim. Com uma pergunta da Aline Silvia é a seguinte: na minha família tem dois casos de câncer, um na cabeça e outro no pâncreas. Eu preciso realizar algum acompanhamento ou só devo me preocupar se tiver algum sintoma? Interessante. Primeiro, geralmente quando tem casos de câncer na família, é sempre interessante que passe por uma avaliação, né? Seja o próprio familiar, o próprio paciente que teve o câncer, de fazer alguma avaliação genética, dependendo do tipo de tumor, para saber Uhum. se é alguma coisa hereditária, ou familiares
para fazer um aconselhamento, né? Uhum. Tanto da parte genética quanto para puxar essa história Uhum. e entender se tem algum risco, alguma chance dessa doença ser hereditária. São poucos os casos, né? 10%, 20% dos casos de câncer que são hereditários, Uhum. mas sim, quando a gente percebe essa tendência e essa predisposição genética, existem protocolos aí de rastreamento que podem começar antes, ou alguns exames mais específicos, então dependendo da idade da pessoa e da idade que aquele familiar teve, o câncer, né? Uhum. É importante. E câncer de pâncreas a gente sabe que é um dos que tem um pouquinho mais de relação mama, ovário, endométrio, Uhum. pâncreas e colo retal tem um pouquinho mais de relação com a genética. Uhum. Então, é sempre importante quando tem algum familiar, assim, com esses tipos de câncer, a pessoa procurar atendimento, procurar saber, né? Às vezes Fazer a o gente fazer aconselhamento, algum né? aconselhamento para ver o que pode ser feito para diagnosticar precocemente. Uhum. Um outro questionamento em relação a câncer renal, né? Uhum. É, na prática clínica, não é um dos cânceres mais comuns, mas como é que ele costuma se manifestar? Geralmente com dor, né? Dor Dor lombar. Quando lombar. ele está em estágios mais avançados, hematúria, né? Uhum. Sangue na urina. Sangue. Às vezes a gente fala a palavra, Aham, né? sim. Que as pessoas não vão entender, mas é sangue na urina é um dos sintomas e dor lombar quando tá um pouquinho mais avançado. Às Uhum. vezes, muitas vezes, eles são achados incidentais. A pessoa vai fazer um exame por algum outro motivo, uma tomografia, alguma coisa, e vê ali um nódulo no rim, alguma coisa mais suspeita. E aí isso faz com que vá investigar e descobrir, né, fazer cirurgia, enfim. É. E quando diagnosticado precocemente também o prognóstico é melhor. Mas ele, quando tá um pouquinho mais avançado, pode aí dar sintomas e. Então, na minha área, ortopedia, né? Um dos principais queixas é a lombalgia. Uhum, Então, aquela dor lombar que justamente você tem que ficar atento, porque nem tudo de dor lombar é problema relacionado à coluna, né? Então, então, a gente, né, eu costumo dizer que assim, sempre a gente vai pensar nas causas mais comuns, né? sim, sim. Primeiro, Aham. descartar as coisas mais comuns. Então, não é para as pessoas ficarem desesperadas Sim. achando que tá com uma dor nas costas, dor no, Uhum. né, aqui na região lombar, que pode ser câncer de rim. Sim. Claro, mas aqueles sinais que a gente, né, tá acostumado a prestar atenção, uma dor que não melhora com Uhum. analgésicos, uma dor que é persistente, Uhum. que não, né, que às vezes a pessoa acorda durante a noite com dor, uma Uhum. dor significativa e sem melhora, merece uma Sim. investigação, né? Não está relacionado a essas doenças degenerativas da coluna, né? Uhum, Fazer esse diferencial, né? O sim, diagnóstico diferencial. sim. E nós falamos também de bastante tumor na região pélvica, né? Uhum, É, eu tenho a impressão que em vários deles a gente utiliza a radioterapia uhum, nessa região, né? E a radioterapia eu acho que evoluiu bastante também, né? uhum, Porque eu acho que ela consegue ser mais seletiva, talvez diminuiu, ficou mais uhum, localizada, né? uhum, Eventualmente, eu já peguei paciente que teve como complicação da radioterapia aquelas lesões chamadas lesões actínicas, né? uhum, Principalmente em bexiga, no reto, né? sim. Você- quais são os sintomas também desses pacientes que têm as lesões actínicas? Sim, o paciente que às vezes faz a radioterapia, né, para câncer de colo de útero, para câncer de reto, ou até câncer de bexiga mesmo, que pega ali a pelve. Cada vez mais a gente está tendo técnicas, né, Uhum. mais modernas que Uhum. estão localizando ali na região, mas é impossível não irradiar outros locais, né, outros Uhum. órgãos saudáveis e acabar causando sequelas até mais tardias. Uhum. Então, às vezes o paciente que fez a radioterapia tá bem, tá curado, né? Uhum. Mas depois de alguns anos começa a desenvolver algum tipo de sangramento, seja nas fezes, na urina, quando é da bexiga, lesão, porque a radiação causou alguma alteração ali e, e causa ou inflamação do reto, Uhum. né? Ou a Uhum. retite que a gente fala, proctite.
e aí acaba tendo algum sangramento na urina, nas fezes, ardência, Uhum, dores, né? uhum, uhum. E essas lesões que a gente pode até lançar a mão da câmara hiperbárica, da oxigenoterapia para a gente tratar, né? Sim, sim. Porque é coisa que compromete a qualidade de vida do paciente. O paciente está curado do câncer, mas ele tem sequelas do tratamento. Uhum, uhum. Então, ele precisa ser abordado aí de forma que para não ter que conviver com as sequelas daquele tratamento. Aquele tratamento. É, igual você falou, a oxigenoterapia, ela é uma indicação precisa Precisa. aí nas lesões actínicas, já regulamentadas e tudo, porque ela aumenta muito ali a oxigenação tecidual, que é um Uhum, tecido que ele fica friável, né? uhum, Então, cursa com sintomas aí de sangramento. uhum, E a oxigenoterapia, na medida que oferta mais esse oxigênio ali, estimula, por exemplo, ele diminui o processo inflamatório e estimula a cicatrização uhum, daquela lesão, né? uhum. Então, realmente é um recurso que está disponível aí para Sim, mais um sim, arsenal terapêutico aí para poder fazer, né? sim. Vamos ver mais uma pergunta aqui, ó. Qual o mito sobre o câncer que a maioria dos pacientes acreditam e não é verdade? Agora, o mais, assim, na moda é o Hum, do açúcar, é do açúcar. né? Ah, Não sei se explica já isso aí ouviu para falar. nós. Os pacientes, é o que o pessoal tem falado, tem, né, divulgado aí, que o açúcar alimenta o câncer. Uhum, Então, as pessoas, tá, na mídia, né, alguns até profissionais, pseudo-profissionais que vêm divulgando as coisas aí, falando do açúcar alimentar o câncer, e os pacientes estão completamente desesperados uhum, com isso, e aí param, né, qualquer coisa relacionada a açúcar, inclusive carboidratos, tiram, uhum, né, cortam uhum, completamente. uhum. Acabam perdendo peso, acabam ficando Sim. desnutridos, né? Às vezes tem que parar o tratamento, não conseguem fazer o tratamento por conta disso, porque eles falam que o açúcar alimenta as células do câncer. Na Uhum, verdade, o açúcar alimenta todas as células do uhum, corpo. O uhum, câncer, ele tem, né, uma proliferação maior, uma atividade maior, mas não é que, se você comer o açúcar, nenhum alimento sozinho uhum, alimenta o câncer, uhum, né? E uhum. nenhum alimento sozinho também cura o câncer. Certo. Aham, uhum, Então, esse mito do açúcar alimentar o câncer, assim, tem prejudicado muito o nosso trabalho, porque os pacientes realmente, uhum, né, uhum. acreditam, e a Sim. pessoa que está naquele momento, né, desesperado Uhum, por soluções, por coisas que melhorem, ouvir, uhum, né, ou ler em algum lugar que algum alimento pode piorar aquele uhum, quadro, a uhum. pessoa, né, na Sim. hora então, tem muito paciente que chega falando que não tá comendo mais açúcar, que não tá comendo mais nada de farinha, de carboidrato. Então, a pessoa tá fazendo uma dieta cetogênica, né? Aham, Que a aham. gente vê por aí do pessoal fazendo para emagrecer, enfim. Um paciente que já tá desnutrido, consumido por Isso conta da doença. Então, esse mito tá sendo prejudicial, vamos dizer uhum, assim. É claro que a gente excesso de açúcar faz mal uhum, para o paciente que tem câncer, para o paciente que não tem câncer, para todo mundo, uhum, né? E o açúcar, a correlação que a gente pode fazer é que açúcar aumenta obesidade, aumenta uhum, peso, aumenta uhum, doenças, né, diabetes, essas coisas, e isso sim uhum, leva a uma maior propensão a desenvolver um câncer, mas não que o açúcar diretamente para quem uhum, tem câncer vai fazer aquele câncer crescer. uhum, Então eu oriento os pacientes que é claro que não vai comer um bolo por dia, né? uhum, Mas uhum. não, nada impede de vez em quando comer um doce, né? E manter a alimentação o mais Isso, equilibrada possível. exatamente. E da mesma forma, aqui, né, eu achei bem interessante quando eu comecei a trabalhar aqui no Mato Grosso, que as pessoas, além dessa questão do açúcar, tem outros alimentos, assim, pontos chaves que eles relacionam. Então, ovo, já ouvi Ovo, falar, é, ovo, a uhum. gema de ovo, muitos pacientes chegam falando, a gema de ovo dá metástase. Então, Bem específico, então. não, não tem, muito assim, Uhum, as coisas. Não tem nada a ver. Claro, você está fazendo tratamento, não vai comer um ovo, né, cru, com a gema mole, por causa dos riscos de infecção, mas não tem uhum, nada que fale que o ovo faz mal ou que o uhum, ovo aumenta o câncer. uhum, Peixes de couro, eu já ouvi falar uhum. que peixes de couro são proibidos por conta
de aumentar também, não tem nada com relação a isso. Né? Então é bom a gente falar bastante sobre o que é mito e o que é verdade. Não tem nenhum alimento. A frase, acho que principal é isso. Não tem um alimento que sozinho causa, nenhum alimento que sozinho cura. Né? Então tudo uma confluência de coisas. Num paciente com diagnóstico de câncer, ele começa, igual você falou, ele começa a tentar muitas vezes buscar até tratamentos alternativos que na verdade não são tratamentos. E alguns às vezes até abandonam a linha convencional, né, a linha cientificamente comprovada, né, porque alguém falou, familiar, etc. Né? Então é bem importante sensibilizar, né, Silvia, esses pacientes a procurarem realmente o profissional da área habilitado num serviço que possa dar esse suporte, não? Com certeza, eu costumo deixar assim bem à vontade os pacientes para perguntarem, para falarem. A gente também, como às vezes como profissional, né, como médico, não pode ter esse distanciamento, porque às vezes o paciente vai fazer e não vai te falar, né? Então, costumo deixar bem à vontade e olha, me fala, me pergunta. Não tem, então as pessoas perguntam, tal coisa, posso fazer? Olha, eu explico. Esse tratamento que você quer fazer não tem nenhuma comprovação de que vai melhorar. Se é alguma coisa que é inócua, sim, ok. Se vai te fazer sentir melhor, se não vai fazer sentir mal, ok. Mas não deixe seu tratamento daqui, né, correto de lado. Faz os dois paralelamente. Então tá bom. Agora, se é alguma coisa que potencialmente pode atrapalhar o tratamento ou pode causar um risco para a pessoa, eu falo, né? Então tem muita coisa de medicação, de chá, garrafada, tal, que pode interagir com o tratamento, que pode levar a problemas, a problemas de interação, né? Um exemplo, a gente tinha um paciente que a gente não conseguia fazer a quimioterapia, porque todo o exame que fazia dava com a imunidade baixa. A gente sempre faz hemograma antes da quimio para ver como que tá a imunidade, para ver se a pessoa pode fazer. E toda vez dava imunidade baixa e ele não estava tomando nada. Falava, gente, não, é porque eu comecei a tomar um chá, uma garrafa, assim, era um monte de coisa, assim, de ervas e tal. Vamos fazer um teste. Fica aí uma semana, 10 dias sem tomar esse chá, a gente vai repetir. Melhorou, parou de tomar o chá, nunca mais teve problema, nunca mais precisou atrasar a quimio. Então, ele estava atrasando o tratamento, né? O tratamento que é comprovado, para tomar um chá, uma garrafada que não tem nenhuma evidência de que funcione e que estava prejudicando o tratamento. Então, eu sempre oriento a perguntar antes de tomar qualquer coisa, trazer o que estiver tomando para evitar de ter esse tipo de problema. A gente costumo explicar que a gente precisa do organismo funcionando da melhor forma possível para fazer o tratamento. A quimioterapia, ela precisa do seu fígado, do seu rim, funcionando da forma correta, né? Ou do mais próximo do normal. Qualquer coisa que possa prejudicar esse funcionamento é potencialmente prejudicial para o tratamento oncológico. Bom, Silvia, assim, ó, eu novamente fiquei muito feliz de você ter vindo, né? Um dos objetivos é realmente sensibilizar, né? Sensibilizar, passar as informações aí de maneira mais real possível, né? E se você tiver alguma consideração final que você queira falar aí para os teus pacientes ou para os pacientes de maneira geral, fica à vontade. Eu acho que assim, a mensagem principal é tratar o câncer como uma doença, né? Como uma patologia, como outras que existem por aí, mas não como uma sentença, né? Sempre ter motivação, informação, procurar se informar, para quando tiver algum conhecido, ou você mesmo, ou algum familiar, né, para sempre passar as informações da melhor forma possível e não, às vezes, coisas que a gente fala para tentar ajudar acabam atrapalhando, acabam desmotivando a pessoa. E quanto mais informação a gente tem, mais a gente, né, vira protagonista da nossa cena ali, da nossa situação. Então, o paciente bem informado,
ele, assim, tem muito, muito, muito a ganhar, porque ele entendendo o que ele tem, ele sabendo o que o tratamento dele pode causar, ou os potenciais efeitos aí, ele tem o tratamento dele mais de forma mais leve, de forma mais tranquila, né? Sabendo o que está acontecendo, tendo contato com o médico. E eu costumo falar que é um privilégio poder trabalhar com oncologia, poder estar do lado das pessoas no momento mais difícil, né? Ou pelo menos no principal momento assim de dificuldade de saúde da sua vida, para ajudar. A gente sempre consegue de alguma forma ajudar. Com certeza. Às vezes a gente, né, em algumas situações não tem cura, a doença não vai ser curada, mas de alguma forma a gente pode aliviar o sofrimento da família, do paciente naquele momento. É muito gratificante poder estar do lado, né, das pessoas nesse momento tão sensível e de tanto medo, né, de tantas dúvidas, tanto questionamento. É um aprendizado diário na minha vida, né? Costumo dizer que todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. Às vezes eu acordo um pouquinho chateada com alguma coisa, ou, nossa, o cabelo não tá muito bom hoje, ou, né, brigou com alguém, discutiu com alguém. E aí, durante o dia, ao longo do dia, eu vou vendo que aqueles meus problemas são tão bestas, né? Tão pequenos. E aí eu já nem lembro mais. A gente começa a dar mais importância, dar menos importância, perdão, para situações mais corriqueiras e começa a perceber que valorizar pequenos momentos, como você falou no início, né? Uma conversa, um café, o momento presente é sempre importante, porque todo mundo está sujeito a ter alguma coisa, a ter alguma situação que vai paralisar seus planos naquele momento, né? Sim. Então, a gente não tem o controle de tudo. A Com gente certeza. precisa ter ciência disso. E às vezes a gente só vai ter quando acontece, conosco ou com alguém da nossa família. Então, ter sempre a sensação de que você não está no controle, de que, né, viver o presente sem dar muita importância aí para pequenas bobagenzinhas do dia a dia, Sim. faz muita diferença. Faz E isso eu aprendo todo dia. Isso é um privilégio. É um Né? privilégio. É um privilégio. É um Parabéns, privilégio. parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Obrigadão. Pessoal, muito obrigado a vocês também. Para quem não pôde assistir esse episódio, vai estar disponível em outras plataformas. Então, no Spotify, por exemplo. E logo, logo já divulgaremos qual é o nosso próximo convidado, nossa próxima data. Tenham todos aí um excelente sábado, excelente final de semana. E estamos à disposição lá no nosso perfil. Quem quiser seguir, quem quiser enviar perguntas, né, doutora Silvia, a gente depois com certeza vai responder. Tá bom? Muito obrigado a todos.